A gente vai trazer alguns trechos dessa entrevista que ocorreu antes dessa sessão de segunda-feira à noite, mas acho importante para a gente fazer aí um balanço aí dessas primeiras semanas da CPMI do INSS. O Alfredo Gaspar chegou a criticar a omissão do governo federal ao permitir que o INSS ficasse vulnerável a descontos criminosos. Posso dizer que o Estado brasileiro como um todo deixou à disposição do crime organizado a maior autarquia, que é o INSS. Dinheiro fácil, descontado de pessoas vulneráveis, um montante na ordem de bilhões, sem mecanismos de integridade, prevenção e muito menos transparência. Aconteceu isso nos descontos associativos, por meio de associações e sindicatos, desde o ano de 1994, tendo a CONTAG iniciado esses acordos de cooperação técnica. E me parece que estamos no mesmo caminho em relação aos consignados. Desde 2003, no governo Lula, foi dado início a esses acordos de cooperação técnica também, sem nenhum tipo de fiscalização em prol dos aposentados e pensionistas, sempre privilegiando como foram privilegiados as associações e os sindicatos, os bancos também foram nos consignados, que o tamanho do desconto é inúmeras vezes maior do que os dos descontos associativos. O relator também destacou que as prisões são fundamentais para garantir a punição dos crimes e mostrar à população a efetividade do trabalho da CPMI. Nós pedimos a prisão de 21 pessoas com relação direta com esse rombo, tanto do desconto associativo quanto do consignado. 3 dias depois, a Polícia Federal foi e ratificou esse pedido, e hoje aí estão presos Careca e Camizotti. Eu considero isso muito fruto dos holofotes que a CPMI colocou nesses desvios. E tem muito mais gente aí que irá aparecer, e nós iremos demonstrar à sociedade brasileira a irresponsabilidade no trato com a coisa pública e as facilidades dadas às organizações criminosas para saquear o povo brasileiro. Alfredo Gaspar considera essenciais os depoimentos ouvidos até agora e garante que vai identificar todos os responsáveis pelo rombo na Previdência. Nós estamos ainda no início das investigações e o núcleo criminoso exposto, a organização criminosa já detalhada, é a que teve a participação, por exemplo, do senhor Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, juntamente com o senhor Maurício Camizotti, todo o fluxo feito abaixo deles, e estamos percorrendo agora os caminhos para se chegar aos verdadeiros chefes. Mas temos outra grande parte do recurso desviado que ainda não foram identificadas as organizações criminosas que atuaram. Então nós precisamos furar essa bolha de organização criminosa única que já está detalhada para alcançar as outras organizações criminosas que provocaram estragos semelhantes ou maiores do que o que foi verificado nessa organização, que tem como núcleo central até o momento Camizotti e Careca. Então, Piotr, alguns trechos dessa entrevista que foi concedida pelo deputado Alfredo Gaspar aos nossos repórteres em Brasília. Ele reforça ali que as investigações estão apenas no início, mas já são aí mais de 21 pedidos de prisão e 2 personagens principais aí nessas fraudes, né, que seria o Careca do INSS e o Maurício Camizotti, empresário, seguem presos aí desde o dia 12 de setembro. Vamos ver, por enquanto, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão desses 2 indivíduos. Paula, boa noite Augusto, boa noite Silvio. Consta, seja bem-vindo, a todos que nos acompanham também. Paula, me permitem nesse ponto, uma CPI tem normalmente 120 dias, prorrogáveis por mais 60, se não me engano. É esse o prazo. 120 dias dentro deste absurdo que o Alexandre de Moraes inaugurou de prisões preventivas sem fim,
Neste caso, dado o interesse público, deveriam ser mantidas. O caso do Carlos Roberto Ferreira Lopes, é o que estava sendo ouvido hoje, ele pagou uma fiança de R$ 5.000 e já foi solto. Neste caso, não deveria. Há um interesse público da investigação, um prazo um pouco maior deveria ser dado para que ele fosse mantido em prisão preventiva, até que, obviamente, a CPI avançasse um pouco mais na investigação. Se bem que, sejamos justos, e é importante fazer isso, não raro há críticas ao ambiente político e a parlamentares, mas o que o deputado Alfredo Gaspar está fazendo aqui, e nós fizemos questão de mostrar, trazer um trecho dessa entrevista com a nossa reportagem de Brasília, é brilhante. Tanto ele, quanto também o presidente da CPMI. E ele está mostrando claramente, ou seja, como o Silvio mencionou, né, um roteiro em que vai enredando todo mundo, ou seja, ele vai amarrando as pontas, que a hora que chegar no andar de cima, esse que o Augusto mencionou, que outras CPIs foram muito competentes em mostrar lá atrás, não tem como dar volta. Daí, eu não sei o que é a imprensa que ignora um fato deste tamanho. Nós estamos falando de roubo de aposentados. Esta Conafer, assim como a CONTAG, que foi citada pelo Alfredo Gaspar, lidam exatamente com os trabalhadores mais vulneráveis do país, que são os trabalhadores rurais. São as pessoas que talvez tenham menos informação, menos capacidade de acesso e até pela distância de grandes centros, dificuldade de poder reclamar de alguma coisa. Aí eu tenho uma prova cabal de que esta Conafer fazia, como disse o Alfredo Gaspar, claro, sendo muito provocativo, como cabe exatamente a um promotor, e nesse caso a um relator de uma CPMI, dizendo, escuta, mas está ressuscitando pessoas? Quando a gente fala sobre isso, me permitam ir a um básico aqui, alguém que já morreu, que obviamente não tem mais direito ao benefício, porque essa pessoa não está mais entre nós, alguém vai lá, retoma esse CPF ou qualquer outro registro que ela tenha e esse dinheiro continua sendo pago pelo INSS, que é exatamente bancado pelo contribuinte, pelo pagador de impostos. Nós estamos falando de coisas extremamente graves. Porque outra parte da imprensa, a outra imprensa não se dedica a cobrir isso daqui, é uma coisa que eles vão ter que responder ao público deles. Porque isso aqui vai avançar. E está muito claro que esta equipe desta CPMI é muito técnica e muito competente. Vai chegar em gente mais poderosa. E essa gente mais poderosa vai ficar exposta. Daí que, se me permite entrar num outro campo, esse cenário todo em relação a 2026, de que não, o Lula recuperou parte da popularidade, não sei do que, nós temos uma CPMI acontecendo. São esses parlamentares que nos estão permitindo que acabe em pizza. A outra parte da imprensa está assando a massa. Não vai dar certo, vai faltar a cobertura. Nós estamos vendo exatamente um trabalho técnico para demonstrar o absurdo de roubar aposentados. Não dá para ser mais vil, não dá para ser mais cruel. Mas essa gente estava fazendo exatamente isso, roubando aposentados. Ô Silvio, vamos aproveitar um pouquinho para comentar essa entrevista concedida pelo Alfredo Gaspar aos nossos repórteres. O Piotr tocou num ponto e tem gente aqui no chat perguntando o que adianta prender se solta, né, no mesmo dia ou poucas horas depois com o pagamento de fiança. Por um lado tem a questão de pode banalizar as prisões, a CPMI utilizando com força esse recurso, porque eles têm poder de polícia, mas não têm poder de juiz. Essa prisão precisa ser confirmada pela justiça e não é o que está ocorrendo. Por outro lado, eu já vi inclusive o presidente da CPMI criticando, dizendo que não tem o apoio aí da Justiça, do Supremo, para referendar as decisões que são realizadas ali no Parlamento nas sessões da CPMI. Tem esses dois pontos aí na balança, né, em relação a essas prisões. Na semana passada também teve um outro caso, Rubens Oliveira, que era integrante de uma das empresas do Careca do INSS, também foi preso e logo liberado. Não, de fato você foi ao ponto. A CPMI, ela tem o poder de polícia e não de justiça. Conhece aquela frase? A polícia prende, a justiça solta? Aliás, o ministro Ricardo Lewandowski, certa vez, disse que a justiça solta porque a polícia prende mal. Então nós estamos acompanhando como é que o PT, como é que a esquerda trata, principalmente uma questão complexa como essa, que envolve o judiciário. Vou relembrar que nós estamos falando de um caso que tem uma perna enorme, tem um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, portanto, é uma investigação que envolve